Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma live do canal A Era do Avatar. Hoje, com muita alegria, recebemos novamente o nosso irmão Moacir Matos Pereira. Está afastado aqui do nosso canal há algum tempo. E o pessoal gosta muito das lives que ele fez, que ele tem feito aqui com a gente. Ele também tem um canal, Eu Sou Eu. Vocês devem visitar. Se puder, assim que puderem, deve ir lá no YouTube, procurar e visitar esse canal dele. E hoje ele vai falar sobre a meditação como uma experiência para sempre, para ser feita perenemente. Não é uma prática eventual, não é, segundo ele, não é nem uma prática, é uma experiência. Então vamos dar início à nossa live. E meu irmão Moacir, jovem como sempre, rejuvenescido por essa dieta maravilhosa que você faz, que não é fácil não, viu? Isso não é para amador não, viu? Seja bem-vindo, Moacir. Saudações, Betinho. Saudações a todos os nossos irmãos que estão assistindo e que irão nos assistir, né, em algum momento. De todos os caminhos, de todas as crenças, né? Conforme o seu canal preconiza, nosso caminho é de todos, né? É universalista, não tem nada a ver com nenhum compartimento em particular. Então, é a busca interna, envolve a busca interna da divindade que cada um é. Então, saudações a todos, né? Que a gente possa estar juntos sempre aí, se alimentando de carinho, de fraternidade, de amor, como sempre tem acontecido, né? Eu, por exemplo, nessas lives, eu saio alimentado. A gente se alimenta. Todos nós que participamos, de alguma maneira, nos alimentamos. E é uma oportunidade que a gente tem de se alimentar também. Existe um entrelaçamento entre todos nós, né? Através da afinidade, e porque, na realidade, também, a individualidade é uma ideia, é uma fantasia. O que existe realmente é a unidade, né? Então, estamos aí, Betinho, juntos aí para falarmos alguma coisa sobre esse tema. Eu quero fazer umas perguntas a você, para te provocar um pouco, mas antes eu queria saber a ideia do título da live. Você falou meditação, uma experiência para sempre. O que você quer dizer com isso? Só para a gente começar a contextualizar já nosso bate-papo. Aí a ideia é uma experiência de sempre. Eu devo ter errado na hora e mandado para. É uma experiência de Eu sempre. posso ter errado quando escrevi, Moacir. Porque, segundo aquela ideia que nós já conversamos até várias vezes, você colocou muito bem, né? E existe a prática da meditação que não tem nada a ver com o estado de meditação. E poucos alcançam o estado de meditação. Então, na realidade, aqui a ideia é a gente fazer reflexões sobre o estado de meditação, que é uma experiência de sempre e também para sempre, né? Porque a qualquer momento você pode entrar no estado de consciência mais elevada. E não precisa ser nenhum mestre, monge chamado, vamos dizer, realizado. Isso é só a graça divina é que decide, não somos nós. Qualquer um de nós pode alcançar, em algum momento na vida, mesmo que não procure, pode alcançar estados elevados de consciência. E, independentemente
até da condição de conhecimento espiritual, porque às vezes é uma colher de chá, é um chamamento, a pessoa está dormindo e de repente tem alcança uma situação tal, um estado tal, que o desperta. Tem acontecido com muita gente isso, com muita gente, e muita gente é despertada assim, alcançando esses estados até sem nada premeditado. Se você vê, por exemplo, a vida de grandes santos, seres realizados, Ramana Maharishi, por exemplo, ou Maharshi, né? Tem gente que não gosta que fale Maharishi, Maharshi. Quer dizer, Ramana Maharishi, ele não teve a intenção, quer dizer, de se iluminar, de alcançar samadhi, alcançar estados elevados de consciência. Foi procurar saber o que era a morte, através de uma experiência pessoal. Então ele deitou e começou a se imaginar o corpo morto. Então ele começou a relacionar o eu, o verdadeiro eu, com o corpo físico, né, com a personalidade, com a mente. E ele via que né, o eu verdadeiro não tinha nada a ver com a personalidade, com a mente, transcendia a tudo isso. Então, você vê que o próprio Ramana Maharishi, que é um exemplo, Ramana Maharishi é um exemplo para todos nós, de autorrealização. Mas ele não procurou, através de práticas de meditação. Então, esses estados elevados de consciência podem acontecer a qualquer um de nós. Não sei dizer, não, a pessoa não é autorrealizada, não pode ter alcançado isso. É a graça divina, é a graça divina. Não é o ego que está buscando. E acontece normalmente com pessoas que não buscam. Interessante que hoje em dia, existem pessoas jovens, quer dizer, nós estamos passando por uma fase importante do nosso planeta, né, de transição. O próprio Sai Baba, ele próprio diz que nós não temos ideia do que está por vir. E a gente sabe que muitos espíritos mais elevados estão reencarnando. E tem muitos jovens hoje em dia, se você entra na internet, por exemplo, jovens que alcançam estados que você fica assim, sem entender. E às vezes sem procurar, são despertados por estados. E às vezes jovens já nascem com determinadas sensibilidades de alcance, inclusive universal, cósmico até, em termos de consciência. Isso está acontecendo com vários jovens hoje em dia. Então, nós estamos passando por uma fase muito importante do nosso planeta. Nós somos felizados por estarmos vivendo nessa época do despertar e participando de alguma forma desse trabalho, né? Todos nós, cada um fazendo a sua pequeníssima parte, mas que compõem o todo. Essa experiência, por exemplo, a meditação como estado de samadhi, o nirvana, de elevação da consciência, ele pode acontecer como uma experiência de sempre, que é permanente, em termos de despertar interno. Né? Eu queria fazer uma observação. Nesse sentido, a gente não tem condição de definir o nosso próprio estágio, a nossa própria realidade da nossa evolução nesse sentido. Ninguém tem consciência, só os mais elevados. Então, nem para mais nem para menos. Ninguém tem o direito de dizer eu não consigo porque eu não estou preparado, eu não tenho esse nível. Você não sabe. Como você falou, você traz uma história que é desconhecida de você. Nós não temos consciência do nosso passado, de nossas conquistas e nossos. Né? Então, nós temos que fazer aquilo que os mestres dizem, tem que fazer, tem que agir. Independente do que você acha ou não, tem que ser feito. Porque, como você falou,
De repente a coisa acontece, você nem tinha expectativa daquilo acontecer. Não é? Então nós temos que partir para fazer as coisas. Não podemos ficar parados. Sabe? Vamos citar Sai Baba novamente. Ele sempre condenou a inação. Ele sempre disse que a nossa natureza é de ação, de karma mesmo. O que nós temos que fazer é qualificar a nossa ação. Não é? De modo a que ela não nos... E a mensagem dele é muito direta, né? Ele disse que veio para despertar essa consciência em nós, que nós somos a própria divindade. Quer dizer, ele veio com essa missão principal, vamos dizer assim. É a missão de Sai Baba, nos fazer despertar para essa consciência da divindade, do ser real que nós somos. Esse é o objetivo. Então, não adianta nenhum sadhana, como ele diz, né? Não adianta nenhum sadhana, se não nos levar a essa consciência da realidade que nós somos. E nós estamos aqui na Terra para isso. Nós, em outras encarnações, já passamos realizamos muitos trabalhos, no caminho espiritual mesmo cheio de erros do passado, que a gente é bom nem eu olhar, por exemplo, o meu passado e outras encarnações, porque não vai ser legal. Não vai ser legal. Mas nós já fizemos muita coisa no passado. Mas falta ainda, quer dizer, esse despertar interno, da realização interna. Quem sou eu? O que sou eu? Essa é a mensagem direta de Sai Baba, de Swami. É isso. Mas assim, como é que começou a sua história com meditação, hein? Quando foi? Quando você teve as primeiras incursões nesse campo da meditação? Como é que aconteceu isso? Como é que isso evoluiu também, né? Porque você foi uma pessoa que lá na Índia, Sai Baba até elogiou a forma como você meditava, a meditação, até autorizou você a ensinar outras pessoas no Brasil. Estou enganado? Não, ele não autorizou. Ele Mas não desautorizou. Não, você medita bem. Ótimo. E às vezes sua mente fica como um macaquinho. Normalmente, comparando a mente, né, quem faz meditação, a mente é comparada também com um macaquinho que fica pulando de galho em galho. Então ele disse isso. Quer dizer, a gente não vê, é claro, como elogio. É uma tarefa. Claro. É tarefa. Mas como é que começou isso, moço? Você fala para nós, se desnude aqui, se coloque aqui, assim, teu coração na mesa aqui. Pois é, com relação à questão do Sai Baba, por exemplo, a gente começou a realizar meditação e conduzir meditação dentro da organização SAI, é porque quando nós voltamos da Índia em 89, que nós já tínhamos ido em 81 com o Hermógenes. Mas naquela época o Hermógenes ainda não ia direto para o Sai Baba, porque ele não estava ainda convencido do Sai Baba Avatar, além de ser talvez um paranormal, um homem de muitos poderes. A Maria, segundo o próprio Hermógenes, despertou antes dele. Verdade. Então, mas em 89, quando Sai Baba, na entrevista, disse isso para a gente, quando a gente chegou no Rio, em Vila Isabel, alguém comentou: Sai Baba disse isso para você. Aí algumas pessoas queriam saber o porquê que o Sai Baba disse isso para a gente. E é interessante que a diva... Nossa saudosa diva. Eu nem me lembrava. Então, lembrando agora. A diva chegou um dia lá em Vila Isabel e falou conosco, pediu para nós conduzirmos uma meditação em Niterói, lá em casa. E foi a Terezinha Azevedo e uma outra senhora, que era acho que do Paraná, estava no Rio na época, e a diva convidou essa senhora, que veio para o Rio passar uns dias, parece que ela ia ter uma consulta médica no Rio, estava no Rio com o marido para isso. Então foi a diva, foi a Terezinha Azevedo e essa senhora. Foram lá em Niterói, subiram aquela escadaria lá em casa,
para a gente conduzir uma meditação. Então, a gente conduziu a meditação, e aí a gente marcou para quinta-feira seguinte mais uma. Então, nós fizemos umas 2 ou 3. Interessante que aí, ninguém sabe, né? Aí foi a origem do Centro SAI de Niterói. Porque a gente começou a fazer às quintas-feiras só meditação. A Mariazinha começou a comparecer à Sua reunião. irmã, né? E a Mariazinha, minha irmã, no plano físico. E a gente começou a fazer às quintas-feiras, só meditação. E a Mariazinha saía de São Gonçalo, olha a Mariazinha ali no centro de SAI de Niterói, se não fosse ela, com chuva, com sol, saindo de Trindade. Eu esperava lá embaixo, na escadaria, na praia ali, para subir com ela aquela escadaria. E a gente fazia. E com chuva, com sol não, né? Porque à noite não tinha sol. Com chuva e sem chuva. Então a gente fazia. Até que uma época a gente resolveu transferir para aos domingos, realizar reuniões aos domingos. Aí a gente começou a incrementar bhajans. Eu pegava a fita cassete de Vila Isabel, com a cerimônia completa. Chegava lá em casa, eu fazia uma cópia, reduzindo, né, a quantidade de bhajans, cânticos devocionais. E a coisa foi aumentando. Depois virou centro, e com outras atividades, começou a diminuir a meditação. Muita gente ia por causa da meditação no início, né? Mas isso a gente está contando com relação à ideia da criação do Centro de Niterói e a partir do encontro que a gente teve lá no Ashram de Sai Baba. E Sai Baba ter dito isso, que deu origem a toda essa quantidade de reuniões, início do Centro SAI de Niterói. Mas aí, voltando no tempo, só um detalhe, são três formas femininas que foram ali, escoras ali no Centro SAI de Niterói, praticamente responsáveis pela formação do Centro SAI de Niterói. A Diva, quer dizer, com a Terezinha, que foi junto, a Diva que tomou a iniciativa, que pediu, foi a Mariazinha, foi um baluarte ali, que nunca foi de faltar, né? E ninguém sabe, e a Maria, esposa do Hermógenes, Maria Bicalho. Porque quando nós estávamos fazendo as reuniões nas quintas-feiras, não sei se você se lembra, o Leonardo Guter esteve com Michael Goldstein no Centro SAI de Vila Isabel para criar o Comitê Coordenador Nacional. Então, nesse dia ali, o Leonardo começou a oficializar os centros SAI, grupos do Brasil. E eu estava perto, lá atrás, a Maria sempre sentava lá atrás, né? No banco de trás, lá no centro de Vila Isabel. Aquele banco que fica lá perto da parede, ela sentava sempre lá nos fundos. E eu estava lá também, lá atrás, mas perto dela, lá do lado masculino, perto dela. Aí ela chega, veja só, ela chega, o Leonardo falando lá na frente, ela chega e aponta aqui, ó, do meu lado, apontou para mim, aqui, ó, tem um grupo lá em Niterói. Eu não estava com intenção nenhuma. Eu não estava com intenção nenhuma de criar Centro de Niterói, Grupo Niterói. A Maria que falou. Aí o Leonardo depois me chamou para conversar. E eu sempre dando informações por baixo, porque dependendo da quantidade de pessoas que eu frequentasse, ele oficializava como grupo ou como centro. Aí eu dizia, não, tinha 3 pessoas, 4 pessoas. Aí ele falava, então vamos colocar como grupo. Aí começou como grupo. Mas foi então a Diva, Mariazinha e a Maria. Foram três formas divinas, femininas,
que foram praticamente responsáveis pelo início Todas três muito do Sensai em perseverantes, né? Niterói. A Diva, eu trabalhei com a Agora, Diva há muitos voltando, anos, ela era muito perseverante, ela, quando tinha um objetivo, ela se sacrificava por aquilo em diversos projetos. Esse foi mais um. Né? e eu nunca comentei sobre essa história, né, o início do Sensai. Começou só com meditação. Com o tempo é que foi aumentando, né, de atividades. Então, passou a ser centro e a meditação diminuiu em termos de quantidade de realizações. Agora, anteriormente, Mas, né, Moacir, fala, depois disso, fala sobre essa evolução da meditação no seu dia a dia. A gente está precisando saber disso, porque para que a gente ancore esse exemplo. pois é, mas isso tem origem anterior. A origem nossa é católica, de quase todos nós, né? Naquela É época, verdade. na antiga, muitos nós católicos. Eu fui trabalhar em Volta Redonda, em 1960, na Companhia Siderúrgica Nacional. Naquela época era estatal, muito bem organizada, né? Tinha a parte da companhia, que era a Cidade Nova, que era só a Companhia Siderúrgica Nacional, com a parte residencial. Inclusive, a gente pagava muito barato naquelas moradias, né? Eu morava num apartamento de solteiros, pagava uma bagatela. Então, eu fui trabalhar lá, em 1960. E lá eu comecei a ter contatos. Até no livro a gente conta alguma coisa sobre isso, em resumo. A gente começou a entrar em contato com um rapaz e algumas pessoas que eram espíritas. Aí o rapaz conversando com a gente, na época eu tinha uma ideia equivocada sobre esses assuntos, esses temas, né? Porque a gente vê muito enraizado dentro de uma religião, né? Às vezes fica difícil a gente se abrir para outros caminhos. E a ideia que eu tinha sobre esses assuntos dizia respeito a coisas de nível inferior, alguma coisa assim. Mas eu comecei a ver nexo nas coisas que ele me contava, sobre a pluralidade dos mundos habitados, sobre o mundo espiritual. Pô, eu comecei a ver que tinha nexo de tudo isso aí. Aí comprei o livro dos Espíritos, comecei a ler aquilo, parecia que eu já sabia tudo aquilo ali, despertou tudo aquilo. Né? Então, no nosso livro, a gente chama de portal. Foi um portal que se abriu na nossa vida. A gente tem vários portais através, né, no transcorrer da nossa vida. Então, são portais que vão se abrindo e que ajustam a nossa vida. Pode até provocar uma mudança grande, vai depender de cada um. Aí, em 1968, eu já tinha vindo para o Rio, né, de Volta Redonda, trabalhando já na empresa no Rio. Eu comecei a sentir uma certa insegurança emocional. Vínhamos muito bem com assim experiências através das preces, experiências profundas muito grandes. Mas aí a gente começou a sentir uma fragilidade em termos emocionais, em termos sentimentais. E na hora eu estava até na casa da Mariazinha, naquela época minha mãe morava lá, né? Ela viva. E na hora me apareceu na mente o nome yoga. Yoga, olha, eu não me lembro de ter ouvido falar isso conscientemente, né? Lido alguma coisa, mas apareceu na minha mente yoga. Isso em 1968. Isso foi no domingo. Na segunda-feira, eu trabalhava ali no centro do Rio, aí e na nossa mente aparecia o endereço, Vuruaiana 118. Eu falei, ué, como é que apareceu? Como é que eu sabia que havia esse endereço? Aí na segunda-feira, trabalhava ali no centro, fui na hora do almoço, lá na Rua Uruguaiana 118, cobertura, cheguei lá, naquela época eram dois professores, era o João Batista e o professor Arthur, que veio a falecer alguns anos depois, os dois de Niterói. E era o João Batista, parece que estava nesse dia lá. Ele
se colocou à disposição para me dar informação, falou para eu assistir a aula, assim, sentei naquele banquinho que ficava ali do lado, né, sem já os sapatos, e assisti a aula. Mas ali eu senti uma vibração diferente. Já senti uma vibração, olha, do local, e do próprio assunto, yoga, para mim, aquilo despertou em mim alguma coisa. Fizemos a matrícula na mesma hora, era o seu Pires, na época, o seu Pires, o senhor, né? E começamos a fazer yoga. Só que já antes, eu já tinha experiências. Eu cheguei a morar numa pensão no Rio. Como eu trabalhava na rua Buenos Aires e estudava no Rio, eu aluguei uma vaga numa pensão, perto do meu trabalho. E nesse quartinho, que eram duas pessoas no quartinho, mas a outra pessoa alugava o quarto, mas ele não ia lá. Eu ficava sozinho no quarto, praticamente. Toda noite, quando eu fazia as preces, eu entrava para um estado assim, eu não sabia descrever. Olha, era uma coisa maravilhosa. Eu não vou dizer que seja um samadhi, não era. Eu estava ainda me percebendo ali, né? Se bem que em alguns momentos eu tinha aquela experiência em que eu não percebia mais, né, os pensamentos, eu só vivenciava as cenas de luz que apareciam e na qual eu estava também, fazendo parte daquilo ali, presenciando. Eu estava como observador, só como observador dentro do processo. Então eu já tinha experiências toda vez que eu fazia prece. Então eu saía da faculdade, da escola, eu ia chegar na pensão e à noite, né, mais tarde, entrar nesse estado de prece que eu chamava prece. Eu não entendia. Eu não tinha essa ideia de meditação na época. Então, é um estado de transcendência que eu perdi a identificação com o mundo objetivo, com a personalidade e com a própria mente. E não aparecia pensamento nenhum. Era só vivenciar aquilo ali. Isso era todo dia, quer dizer, toda noite eu tinha essa experiência. Então, era uma coisa que acontecia já. Eu tinha, eu tinha, vamos dizer, a possibilidade de acessar o processo. Então, não era fortuitamente que acontecia mais. É claro, a graça divina acontecendo. Mas eu já entrava, né, estado de prece, para mim era prece, e alcançava aqueles estados. Né? Então, eu já tinha alguma experiência nisso. Depois eu comecei a fazer yoga, e a coisa, então, se abriu mais para outros estados diferentes. Mas sem ser santo. Por isso que a gente fala. Por isso que a gente fala. Esses estados de consciência, estados elevados de consciência. Mas é um estado elevado de consciência, considerando o nosso estado normal. Você transcender a mente. Então a gente tinha várias experiências. Então, com a prática de Hatha Yoga, a gente começou a ter uma transformação muito grande aquela inicial da gente transcender aquelas fragilidades, né, que nós estamos sofrendo, aquilo começou a ficar fortalecido dentro da gente. E a gente vai tendo mais facilidade, né, de concentração. Mas isso se deve também ao fato da gente executar as posturas com plena atenção, quer dizer, com qualidade. Porque isso é até bom que a gente comente, o grande sucesso que a gente pode obter da prática de Hatha Yoga, porque alguém pode falar, mas Hatha Yoga é asana, só plano físico, não é isso. Quer dizer, não é o nosso entendimento, porque através dos asanas, da maneira de você executar, realizar os asanas, você está praticando Raja Yoga, que é plena atenção, é meditação. Você está praticando Bhakti Yoga,
dependendo do coração que você coloca no que você está fazendo, na devoção. Então, na realidade, eu não estava só praticando asanas. Tem um processo respiratório também, pranayama, né, que é importante. O Tiago Leão está conosco aqui, ele, que é o neto do professor Hermógenes, né? Ele deve estar gostando do que você está falando. Ele é um professor, né, que como o Palmeirim, eles poderiam estar dando uma aula de pranayama, né? Pois é, tanto o Tiago como o Palmeirinho podiam dar aula aí sobre pranayama, porque é muito vasto o assunto. Né? Existem mestres aí que tem livro dessa grossura, só sobre pranayama. Eu conheci, sabe, assim, um egípcio que morava, vivia no Brasil, e ele era professor de yoga lá no Egito, mas só sobre. Ele era especializado em pranayamas. Asanas não, eu não entendi bem aquilo, não. Eu já fazia yoga, já tinha feito lá na academia, mas ele disse: eu só faço pranayamas. Meu trabalho é pranayama. Achei que lá no Egito, eu não sei se lá é diferente. Pois é, existe até que um discípulo para o mestre e pergunta: mestre, como é que eu posso me realizar? O mestre disse a ele: observe a respiração. Observe a respiração. Quer dizer, é plena atenção, é meditação. Meditação na respiração. E a gente sabe, você vê que Sai Baba como dá importância à respiração, né? Sohan tem como base a respiração. O inspirar, mentalizar, sou ele, se referindo a Deus. Expirando, Ram, eu. Ele, eu. Deus, eu. Quer dizer, a união, a fusão. Deus, eu. Né? Sohan, até chegar ao On, que é a unidade. E a gente não esquecendo do gapzinho, que é o intervalo entre o inspirar e o expirar. Sai Baba ensinou a inspiração, a retenção e a expiração. Naquele livro, Sadhana, O Caminho Interior, tem lá os ensinamentos dele sobre essa prática. Conjugado com... nesse gap, nesse intervalo entre o inspirar e o expirar, é que você penetra no mundo interno, além do espaço e do tempo. Nós temos uma experiência muito interessante, olha, isso me fez lembrar uma experiência mais recente, talvez, não sei se 2 anos atrás, assim. A gente acordou com uma sensação muito, muito interessante. Totalmente consciente já, acordando. A gente percebendo aquela mescla de respiração e pensamentos. Olha, era uma coisa muito legal, foi uma experiência que é difícil de descrever. Respiração e pensamentos. O Sababa fala, nesse intervalo que você não respira, você tem mais facilidade de interromper, dar uma pausa nos pensamentos. Quer dizer, é uma maneira também, entre outras, de você transcender os pensamentos. Não é parar a respiração e ficar sem fôlego, até não aguentar mais, não é isso. Mas é vivenciar esse intervalo. E nessa vivência que a gente teve, recente, a gente estava vivenciando isso. A respiração acontecendo e os pensamentos misturados, olha só, os pensamentos misturados com a respiração, com o prana. Olha, eu achei tão legal aquilo, sentir a respiração acontecendo e os pensamentos junto, né, como se fossem átomos misturados nesse ato de respirar. Olha, uma experiência muito legal. E logo, mas em seguida, isso aí, quer dizer, no mesmo momento, mas logo em seguida, nesse mesmo dia, a gente começou a perceber que o corpo é constituído de como se fossem pixels. Imagina uma fotografia. A fotografia é toda formada de pixels, né? Se você der um zoom, se der um zoom na nossa careta agora aqui, ó, que aparece na tela, você vai dando zoom, aparecendo aqueles quadradinhos. Daqui a pouco some a forma. Você vai ter um fundo único. Olha aí, foi tão legal isso,
que ali a sensação que a gente teve, que o nosso corpo é constituído de pixels que dão forma a esse corpo. Ao invés de nós falarmos em átomos, em moléculas, mas fazendo analogia com fotografia, quer dizer, todo o corpo constituído de pixels. Então, quanto mais você aprofunda em termos de percepção, em termos de visão interna no corpo, você vai transcendendo a própria personalidade, quer dizer, a própria matéria, a própria solidez da matéria. Né? Você vai penetrando naquilo que aparentemente era matéria, mas que é constituído de pixels. Quanto mais você aprofunda, né, nessa percepção, você vai chegar à essência. Isso que é legal. Você vai chegar à essência. Então, quanto mais nós nos aprofundarmos em termos de visão espiritual na matéria, você vai alcançar a essência. Então, foi uma sensação muito legal. A gente acordou com essa respiração misturada com pranayama, com a respiração, com os pensamentos, e o corpo perdendo aquela solidez, aquele estado muito concreto, muito material, como se fosse pixels. Eu fiz até uma brincadeira lá, eu peguei um quadro do Ramana Maharishi, uma fotografia, e comecei a dar um zoom. Daqui a pouco subiu o Ramana Maharishi, você perdeu a identidade com o nariz, com olhos, com boca, com braço, ficou uma essência só, uma cor só. É a essência divina, que se manifesta em todos. Aí a gente pegou também a fotografia do Sabá e fez a mesma coisa, foi dando zoom, naqueles pixels, aí sumiu a forma. Aí ficou só a essência. Aí foi muito legal. Quer dizer, foi uma experiência que a gente teve, recente. Mas isso vem também como uma graça divina, como um alerta. Você tem todas essas possibilidades e precisa despertar isso. Esses insights que a gente tem de vez em quando, profundos, eu tive vários muito interessantes. Eu até deixei umas fotografias com você, né? Um gráfico interessante. Trabalhando no centro do Rio. Ir para a faculdade, a gente tinha que pegar um ônibus ali no Lago de São Francisco, que ia sempre lotado. Só que a aula começou a começar um pouco cedo e não dava tempo de eu chegar na primeira aula. E eu ficava ali preocupado, dentro do ônibus lotado, segurando lá no balaústre, né, do ônibus lotado. Aí, uma vez eu estava assim, ônibus lotado, estava em pé, ônibus cheio. Mas você vê só, dentro do ônibus, a confusão da rua, por isso que a gente vê, para a graça divina não tem nada, não existem obstáculos. Então a graça divina pode acontecer em qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer situação. Então eu estava dentro do ônibus lotado em pé. A gente passou por um estado de perceber uma semi-reta no lado esquerdo, apareceu na nossa mente. Como a gente gosta de geometria, é o nosso trabalho, sempre foi, matemática o dia inteiro. O teorema de Pitágoras, eu usava o dia inteiro, desde lá de Volta Redonda, Companhia Siderúrgica Nacional, no trabalho que a gente tinha. Né, porque, para quem não sabe, o Moacir é engenheiro, né? Naquela época eu era desenhista de estruturas metálicas, em Volta Redonda. Foi lá onde a gente aprendeu estruturas metálicas, que não existia na época local nenhum no Brasil que ensinava o desenho de estruturas metálicas, desenhar galpões industriais, pontes, né, tudo de aço, torres de linha de transmissão, torres de iluminação, tudo que era de aço. Edifícios de andares múltiplos. Você vê que aquele edifício Avenida Central, no centro do Rio, foi feito de aço, e a estrutura não foi de concreto. Como eu gosto muito de geometria, né, de matemática, é o meu trabalho sempre, de perspectiva, 3 dimensões, então veio na minha mente aquela visão de uma semi-reta. Então a diferença entre uma semi-reta e uma reta, e um segmento de reta, é que a reta não tem fim.
ela não tem origem, não tem fim. É uma direção, é uma entidade imaginária, matemática. E a semi-reta tem uma origem e não tem fim. Ela tem uma origem e não tem fim. E o segmento de reta tem um princípio e tem fim. Então não tem sentido você falar, por exemplo, uma reta de 10 centímetros. Porque a reta não tem início, não tem fim. Nem uma semi-reta de 10 centímetros. Só o segmento reto. Segmento é isso matematicamente, geometricamente. É claro que no dia a dia você pode falar uma reta de tantos centímetros, mas matematicamente não é isso. Só que ali era uma semi-reta, tinha uma origem e não tinha fim. Nós estamos situados, quer dizer, o indivíduo está situado naquela origem. Então, é interessante que na hora já vinha um entendimento. Bateu a imagem, eu já sabia o que significava. Você quer que coloque a imagem, Moacir? Ah, então tá. Você vai Então, falando. do lado esquerdo está uma semi-reta. Depois eu botei tracejado, porque não tem fim, eu botei tracejado. O indivíduo está ali naquele ponto de origem, está vermelho ali. Então, nós consideramos as soluções dos nossos problemas na vida em função da complexidade do problema, como se fosse uma semi-reta. Por exemplo, quanto mais difíceis os problemas, quanto mais complexos os problemas, mais a solução do problema está distanciada do indivíduo. Então tem essa semi-reta que vai se afastando. Então você está, quer dizer, os problemas estão nessa semi-reta. Quanto mais complexos os problemas, mais difíceis, mais complexos são as soluções dos problemas. Até que nós consideramos o problema tão complexo e consideramos a solução impossível, no infinito. Então, essa figura do lado esquerdo significa isso. Quanto mais complexo o problema, mais se afasta de nós. Só que do lado direito apareceu essa figura. Uma circunferência e o indivíduo no meio da circunferência. Nós estamos ali. Então, por mais complexos sejam os problemas na nossa vida, as soluções desses problemas estão girando à nossa volta. Não estão se afastando, estão girando. Se nós queremos uma solução ideal para um determinado problema, nós temos que estar em harmonia, quer dizer, nós temos que estar em equilíbrio, que é uma situação ideal. Quer dizer, as soluções de todos os problemas da vida estão aqui à nossa volta. Isso aqui nós estamos representando no plano. Então é uma circunferência. Se nós formos pensar em espaço, seria uma esfera. Então, os problemas que acontecem, que estão aqui à nossa volta, têm as suas soluções aqui em torno de nós. Só que para nós atrairmos essa solução ideal, nós temos que estar numa solução ideal em termos de harmonia. Então nós nos tranquilizamos. Se nós temos um problema, por mais complexo seja, simplesmente nós nos harmonizamos, nos tranquilizamos, confiantes, não no Deus externo, no infinito, no céu, aí que nunca vai chegar, mas no Deus, que é a própria realidade nossa. Então esse gráfico figura a visão que a gente teve dentro do ônibus, superlotado. Eu achei tão assim profundo, né, o ensinamento. Quer dizer, nós não temos que nos preocupar com o problema, não existe nada impossível na nossa vida. Da própria física moderna hoje em dia diz que o homem tem possibilidades infinitas. Né? A gente não imagina. Isso é dito há milhares e milhares de anos pelos textos clássicos, né, da Índia, dos Vedas. Muitos mestres de vários caminhos espirituais aí falam sobre isso, da potencialidade do ser humano. E a gente sabe disso. Hoje em dia tem tanta criança nascendo aí com cada potencial que é impressionante.
E numa outra oportunidade teve uma coisa parecida. Que a gente estava também dentro do ônibus, só que dessa vez a gente conseguiu sentar lá no banco de trás, mas estava lotado. Então, quer dizer, na primeira, foi a primeira vez que aconteceu, foi praticamente um recado, porque eu não tinha que me preocupar com a hora de chegar na escola, onde chegar, eu não ficasse preocupado, não tem que. E na outra vez, apareceu, né, um sistema cartesiano, abscissa, de ordenada, né? Que está aí do lado esquerdo, o X é a abscissa, tem um eixo vertical também. E o indivíduo está ali, também tem uma semi-reta. Então, essa figura mostrava o seguinte, que nós imaginamos que nós temos uma vida seguindo uma linha reta, com um ângulo definido, quer dizer, imaginando que cada um, na vida, cada indivíduo vai ter seu coeficiente angular, quer dizer, o coeficiente angular é esse ângulo que o segmento de reta faz dentro desse sistema. Então, cada um tem a sua inclinação. Então, nós imaginamos, por exemplo, que a nossa vida é assim, cada passo em linha reta, seguindo. E aparecia esse gráfico da direita dizendo que não, que nós podemos ir ajustando, quer dizer, a nossa vida pode ir se ajustando. Nós podemos ir ajustando como a gente pode receber a graça, é claro, sempre vai ser a graça. Nós vamos ajustando a cada momento, a cada etapa, os rumos da nossa vida. Isso aí achei interessante. Alguém pode dizer, não, mas isso aí significa determinismo ou livre-arbítrio. Quer dizer, na hora não apareceu isso, não apareceu essa ideia. O da esquerda significa determinismo, o da direita significa livre-arbítrio. Mas eu não sei, porque a ideia não foi essa. E essa é muito relativa, essa questão de determinismo e livre-arbítrio, é uma coisa muito relativa, né? E também quando a gente fala em determinismo e livre-arbítrio, a gente está falando em termos de plano objetivo. Porque quando a gente fala em determinismo e livre-arbítrio, a gente está considerando um mundo de 3 dimensões, tá? Imaginando espaço e tempo. Quando a gente se refere ao Atman, aí nós transcendemos espaço e tempo. Aí parece que não tem mais nem sentido se falar em determinismo e livre-arbítrio, né? Hoje em dia, quando a gente se refere a esses assuntos, que dizem respeito a espaço e tempo, mas o Atman está além disso, espaço e tempo. Então, a gente não tem que se preocupar nisso, não. É viver a vida, cada momento, e pronto. É o Atman. Mas, Moacir, esse assunto é muito interessante, porque nós estamos falando sobre meditação, nós não, você. Eu estou só perguntando. E a gente percebe que muitas pessoas cometem o engano de usar essas oportunidades de interiorização através de um trabalho de meditação, ou de um relaxamento, ou de uma concentração, para justificar algumas, eu diria, algumas experiências extrasensoriais, ou até algumas ilusões que não se configurem em experiências efetivas, usando a meditação como meio. O que você tem a dizer sobre isso? A gente vê muitas pessoas, eu estava meditando, eu tive uma mensagem, eu tive um insight, né? Você mesmo está relatando, mas você é a pessoa que está nesse trabalho de forma séria há muitos anos. Mas você vê muito isso. Eu tenho uma querida amiga que ela dizia que não gostava de meditar, porque quando ela meditava, ela parecia que saía do corpo, era uma dificuldade para voltar. E são experiências diversas. O que você tem a dizer sobre isso? Pois é, essas experiências que nós temos tido, elas são experiências que envolvem ensinamentos
que são genéricos, quer dizer, para mostrar os dons que nós temos, né? Ora, eu não posso dizer que essas mensagens que eu recebo são mensagens genéricas para os outros. Eu não posso dizer isso. São mensagens que eu recebo, recados para mim. Algumas mostram realmente o potencial que nós temos, e que todo mundo tem, e que é genérico. Por exemplo, nós tivemos uma vivência interna muito profunda de unidade, conduzindo uma meditação, lá no Centro de Niterói, conduzindo uma meditação. Nós estávamos falando, quer dizer, os sentidos estavam acontecendo, eu estava falando, a audição, porque eu estava ouvindo a minha voz, e estava segurando o microfone, quer dizer, um esforço de segurar o microfone, manter, né, contra a gravidade. Quer dizer, então os 5 sentidos estavam atuando. Mesmo nessa condição, a gente passou por um estado de unidade, olha, foi uma coisa. Isso, quer dizer, isso não é um recado só individual, é um recado que eu posso passar, é porque é um recado que todo mundo é a consciência infinita. Né? Mas tem algumas pessoas que aparentemente, pelo menos, usam mal essas Vê se o som tá possibilidades. legal. Então, essa experiência, por exemplo, a gente se perceber como uma unidade, o infinito, e transcender a personalidade. Então, a gente logo começa a fazer analogia com o plano objetivo, porque a gente está vivendo no plano objetivo. Então, a gente tem logo a tendência a racionalizar o transcendental, o subjetivo. É complicado isso, né? A gente nunca vai conseguir passar a ideia, ninguém vai passar, né? Que tem uma experiência interna, além dos sentidos, com palavras. Então a gente começou a fazer analogia com o oceano. Nós somos o oceano cósmico. E os corpos, as personalidades, todo complexo de personalidade, que é mente, não sei o que, tal, corpos sutis. As personalidades estavam submersos, cada uma nesse oceano cósmico. Então, nós somos esse oceano cósmico. Aí depois veio a ideia da holografia. Holografia é fotografia, entre aspas, porque o nome não é fotografia, tanto é que é holografia. É fotografia baseada em fótons, né? Então, na holografia é uma espécie de fotografia em 3 dimensões, em que você não tem aquilo sólido. Na holografia, você pode passar a mão através daquela imagem, ela não é sólida. É uma ilusão que está ali, é uma projeção. Então, o que a gente vivenciou não foi nem percepção, é vivenciar. A gente vivenciou essa imensidão, quer dizer, total, infinito. E cada um quer dizer, não sou eu, é a realidade do ser que nós somos. É o eu sou, que assume essas formas que estão submersas nesse oceano cósmico que é o eu sou. Então é uma experiência que é uma realidade para todo mundo, não é um recado só para mim. É claro, ali foi para mim, para eu ter essa experiência. E procurar isso, procurar realizar isso em outras vezes. Nunca mais tive, quer dizer, aí vem a questão, o mestre é aquele que consegue alcançar esses níveis de consciência a qualquer momento, a hora que quer. E conosco não, é colete chá, ó, tá aí, ó. Vê se você muda, toma jeito, cara. É assim. Então a experiência que a gente tem é assim, vem com esse recado. Moacir, antes da gente Mas continuar, tem, deixa eu te pedir uma coisa. Antes da gente continuar, deixa eu colocar aqui um banner sobre a nossa live do dia 12, que você vai participar também. Domingo, dia 12 de março, às 15 horas, a partir de 15 horas, nós vamos fazer aqui no canal Era do Avatar uma singela homenagem ao professor Hermógenes. Então, vamos estar aqui conosco nessa live. Vai ser uma live assim grande, né?
Vão estar a Ana Lúcia, filha do professor, vai estar o Tiago Leão, que é o neto, o Wellington Alcântara, que conheceu, menino ainda conheceu Hermógenes, tem uma experiência grande com ele. Vai estar a Isabela Semeraro, que era muito próxima do professor Hermógenes, o Palmeirim, que desde menino trabalhava lá na academia, Hermógenes, e acompanhou muito o professor e até o fim, né? E o Moacir, que também já conhece o professor desde a década de 60, quer dizer, e vamos estar falando sobre a experiência com o professor Hermógenes. Já vamos trazer algumas fotos aqui para relembrar, talvez alguns videozinhos curtos. Estou pedindo a algumas pessoas para gravarem um depoimento para a gente ilustrar também aqui o nosso programa. Esse programa deve ir de 15 horas, mais ou menos, até umas 17h30, talvez 18, depende. A previsão é que cada convidado tenha 20 minutos para falar, para conversar sobre Hermógenes. Então é isso, dia 12 de março todos estão convidados, coloquem na agenda, por favor, almocem cedo e tenham a tarde disponível para participar dessa live, que certamente os comentários a gente vai procurar colocar na tela para que haja uma interação com o público. Não vão poder ler todos e colocar todos, mas a gente vai fazer o máximo esforço para... Vai ser uma live festiva, de rememoração feliz, de gratidão a uma pessoa que foi tão importante na nossa vida. O Moacir acabou de dizer como começou na meditação. Foi na academia do professor Hermógenes, naquela filosofia de trabalho que é tão incomum, né? Você não costuma encontrar isso em todas as academias. Eu comecei também na academia do professor Hermógenes, então todo esse trabalho que eu venho desenvolvendo de lá para cá começou lá com o satsang que eu participei lá na década de 80 com o professor, que nos trouxe até aqui, passando por tantas coisas que nós fizemos, inclusive junto ao professor. Então, nós temos muita gratidão. E essa live vai ser uma singela homenagem carregada de gratidão ao trabalho do professor. Mas é muito pouco o que ele fez. Ele fez muito, muito, muito mais do que nós vamos conseguir passar numa live tão curta. Mas, Moacir, desculpe eu ter... vou aproveitar, já que eu te interrompi, eu vou agradecer aqui a presença da Maria Barreto, da Ana Maria Bentencourt, do Milton Monteiro e a sua esposa, Solange, a Mariazinha, sua irmã, Gorete Guedes, o Tiago Leão, que está conosco aqui, o Getúlio Costa, lá de Natal, a Sônia Mesquita, que disse que não podia vir aqui ao vivo, entrou para dar um alô, mas vai ver em vídeo, e outros que não deixaram comentário. Mas vamos continuar, ainda temos um tempo para isso. É sempre importante a gente considerar que mesmo a gente cheio de defeitos, pela graça divina, nós podemos alcançar estados elevados de consciência, como uma misericórdia, como um alento para o despertar nosso. Porque, de certo modo, existe a boa vontade em progredir, em crescer, em despertar. Então, essa ideia, não, só autorrealizado pode alcançar alto estado de consciência, samadhi. Agora, em termos de samadhi, por exemplo, não tem como descrever o samadhi. Quando pergunta ao mestre o que é o samadhi, o que ele fala? Vai experimentar o samadhi. Não pode ser descrito. Como é que você vai descrever? Quando Pôncio Pilatos perguntou a Jesus o que é a verdade, o que Jesus vai responder? Fez silêncio. Não tem como. E samadhi é coisa muito relativa. Praticamente nós entendemos o samadhi como uma coisa individual, praticamente. Eu não consigo imaginar o samadhi do Yogananda igual ao samadhi do Sri Yukteswar, que era o mestre dele. Que não era o mesmo samadhi do Lahiri Mahashaya, que foi o mestre do Sri Yukteswar. Que não era o mesmo samadhi do Mahavatar Baba. Quer dizer,
Então, o samadhi não é uma coisa única. Transcendeu, fundiu com Deus, não é. Tanto é que o próprio Patanjali faz diferença no samadhi com semente, samadhi sem semente, né, palmeirinho. O Tiago pode falar até melhor do que nós sobre isso. O que é esse estado elevado de consciência? Também não consigo imaginar o samadhi do Vivekananda ser igual ao samadhi do Ramakrishna, para o mestre dele. Que não era igual ao samadhi do Ramana Maharishi. Então é uma coisa muito subjetiva. O que é estado elevado de consciência e o que não é. Então a gente às vezes, a gente fantasia um pouco a coisa. Acha que é impossível da gente alcançar certos estados. Eu tive alguns estados, mas uma vez só, quer dizer, cada uma vez só. São estados diferentes, uma vez só. Diferentes e profundos. Você vê, no dia que eu acordei, perceber a respiração, eu nunca consegui imaginar uma coisa dessa. Quer dizer, nunca pensei que essa percepção aconteceu, eu não tinha nem ideia disso. Os pensamentos misturados com a respiração. Olha, é uma coisa que eu não consigo nem falar sobre o assunto, quer dizer, prana. Aí você vê que os pensamentos têm muito a ver com respiração. E é um ensinamento dos grandes mestres. Quer dizer, a gente descobre, às vezes, um outro caminho, um pouquinho diferente, vivenciando uma sensação dessa, uma vivência dessa. Né? Aí quando você para de respirar em alguns momentos, faz a pausa, você tem mais facilidade de transcender os pensamentos. Quer dizer, tem gente que não precisa nem provocar a pausa, ou ter a pausa na respiração, mas já consegue transcender os pensamentos fácil. Esse que você falou sobre o episódio de Jesus com Pilatos, que Jesus silenciou, que ele não poderia lhe dizer o que era a verdade, porque ele não ia, ninguém entenderia o que é a verdade. Tem uma história que eu ouvi lá na Índia, narrada por um jovem lá. Sai Baba contou uma história sobre Sai Baba de Shirdi, a encarnação anterior dele, em que um pandit, depois de uma determinada situação, elogiou o Sai Baba de Shirdi e disse: Poxa, Swami sabe toda a verdade, fala toda a verdade. E Sai Baba conta que ele teria dito, Sai Baba de Shirdi teria dito: nem os avatares falam toda a verdade. De modo que não adianta falar aquilo que a gente não entende, não está ao nosso alcance entender. Por isso, ninguém pode descrever o samadhi. É como você disse, palavras não podem descrever algo que é transcendente. Vai muito toscamente, né? Tem que vivenciar, né? E quem vivencia não consegue dizer nada. Não consegue falar. Muita pessoa não iria entender e também quem vivencia não tem nem... Não tem necessidade. Não tem necessidade de falar também. E não tem nem palavras para exprimir. A intuição, por exemplo. A intuição muitas vezes vem na forma de ideias. Agora, cada um vai colocar aquela ideia, vai expressar aquela ideia em função das suas possibilidades de conhecimento, até de letras, em termos de letras. Por exemplo, se o meu vocabulário é maior ou menor, eu vou exteriorizar aquela intuição de maneiras diferentes. Então, a intuição vem, você sente aquilo na forma de ideia. Aí, em função do vocabulário que você possua, esteja guardado no seu subconsciente, você vai expressar de uma maneira. E às vezes você percebe que você não conseguiu expressar o que você queria expressar. Não conseguiu passar adiante por falta de vocabulário. Né? Então, o Chico Xavier tem uma coisa interessante. Porque ele recebeu uma vez
uma poesia. Aí disseram para ele que a poesia era linda, né? Muito bonita. E ele falou, pois essa poesia era muito mais linda, muito mais bela. Eu não consegui botar no papel do jeito que era. Só consegui colocar isso aí no papel. E as pessoas acharam maravilhoso. Quer dizer, a função de cada um, né? Do vocabulário de cada um. São as mensagens que a gente recebe normalmente. Cada um vai receber uma mensagem divina, mas vai expressar de maneira diferente. Eu posso ter uma intuição, uma mensagem, receber uma mensagem intuitivamente. Só que essa mesma mensagem, por pessoas diferentes, ela vai ser expressada de maneira diferente, em função de cada um. Porque a mente funciona assim. E varia também até a percepção, né? Varia até a percepção, né? Cada um percebe de uma forma e expressa, cada um expressa de uma forma. Quer dizer, você vê o filtro é muito grande, né? Quer dizer, grande no sentido de então, importante, mas o filtro é muito. Os buraquinhos do filtro são bem pequenos. Lá no Ashram, perguntaram ao Jagadish, lá no Ashram. Jagadish é aquele rapaz que esteve Ashram Sai Baba no Brasil, né? Ele era um devoto de Sai Baba, era alto funcionário do governo da Malásia, lá do governo da Malásia mesmo, né? Acho que ele foi ministro, ele custou né? aceitar o Sai Baba, né? Teve experiências muito fortes. Pois é. E ele lá em 1989, existia um galpão, quer dizer, existe um galpão, deve existir ainda, lá no Ashram. A gente ficava em vários galpões, né? São os sheds. Quando tinha muita gente, então o pessoal era distribuído nos sheds, galpões enormes. Tinha um shed número 31, isso em 1989, que ficava disponível para a gente cantar bhajas. Tinha um rapaz lá que conduzia uma meditação na hora do almoço, ele pegava as chaves da administração e conduzia a meditação lá, com autorização da administração. Mais tarde, não havia mais essa autorização. Mas naquela época, em 89, em 90, enfim. Então, o Jagadisha fez uma palestra lá, nesse galpão, no chat 31, e fizeram uma pergunta interessante a ele. Fizeram, Jagadisha, como é que ficam essas mensagens que algumas pessoas dizem receber de Sai Baba? Eu achei uma coisa delicada esse assunto, né? Como é que fica? Porque naquela época muita gente dizia receber mensagem de Sai Baba. Então fizeram essa pergunta para ele. Ele foi muito objetivo e muito claro quando ele falou, olha, a mensagem está aí, está pairada no ar. A mensagem do Sai Baba está pairada no ar. Só que as mentes funcionam, como você falou, filtros. A mente de cada um funciona como filtro. Então, a exteriorização da mensagem vai depender da pureza da mente, não pureza em termos de a pessoa é impura, não é isso não. É pureza no sentido de ser mais próximo do divino. Então, pessoas diferentes, recebendo a mesma mensagem intuitivamente, vai exteriorizar de maneira diferente. Porque a mente funciona como filtro. Então a pessoa vai perguntar, mas então a gente pode dizer que aquela mensagem, por exemplo, é de Jesus Cristo? Por exemplo, existem pessoas que recebem Jesus Cristo. Pode-se dizer que aquela mensagem é de Jesus? Como é que a gente vai afirmar que essa mensagem é pura, quer dizer, pura no sentido de ser legítima se o Jesus estivesse aqui pronunciando aquelas frases? Porque será que o veículo é tão puro como o veículo que Jesus usava? Que ele, para formar aquele corpo, ele teve que plasmar aquele corpo para ser um instrumento fiel para expressar a mensagem divina. Será que esse corpo aqui é puro como aquele que o Sai Baba ocupou para exteriorizar
expressar a mensagem com toda a pureza, não se está dizendo que a pessoa não recebeu a mensagem, não é isso. Só que vai ficar cada vez mais próximo do autêntico, da mensagem autêntica, pura, em função dos vários filtros que são as pessoas, que são os veículos, em função, inclusive, daquilo que a gente disse antes, do próprio vocabulário que a pessoa tem. A mensagem, um sensitivo vai receber, por exemplo, ele vai exteriorizar de acordo com o seu vocabulário interno. O outro, que tem um vocabulário menor, vai usar outras palavras mais simples. E às vezes até com muita profundidade, mas com palavras mais simples. Talvez tenha sido por isso, Moacir, que Sai Baba disse que jamais se utilizaria de alguém para passar a mensagem para outro. Ele faria isso diretamente. Sai Baba declarou isso, né? Mais de Pois é, uma então vez. fica difícil, você também não sabe, você não conhece a mente das pessoas. Fica difícil dizer, não, essa mensagem é pura, pura, totalmente pura. Sai Baba, se estivesse encarnado no corpo físico, diria dessa maneira, com essas palavras, com essa emoção, com esse sentimento, com esse amor, com toda essa pureza. Nós não estamos aqui diminuindo nada. Em função do que o Jagadish falou, então a gente vai desenvolvendo, né, a ideia, né, da mente agir como filtro da própria personalidade, quer dizer, a mente também é subconsciente, o conhecimento que ela traz. Você vê como uma intuição, a mesma intuição, às vezes recebida por pessoas diferentes, vai ser expressada de maneira diferente, em função do vocabulário que a pessoa tem. A pessoa que não tem um vocabulário muito vasto, às vezes não consegue exprimir com profundidade aquilo. Às vezes eu tenho dificuldade. Eu, por exemplo, para escrever um artigo, por exemplo, um livro, olha, eu faço, refaço, leio, releio, muitas vezes. Tem gente não, que vai direto. A intuição vem, eu não. Aí eu encontro uma palavra melhor, que consiga exprimir aquela ideia, aí você muda. Tem gente que já tem aquela facilidade, tem um vocabulário amplo, encontra facilmente as frases e as palavras que exprimam aquilo que a pessoa sentiu em termos de intuição. É um assunto muito legal esse, né? Muito E interessante. tem pessoas que têm tanto vocabulário que acabam tornando a mensagem difícil de ser entendida, porque fica num nível intelectual muito elevado e que a maioria das pessoas não consegue entender o que está sendo dito. Muito prolixismo e muita... Eu trabalho num ambiente de uso do direito, né? Eu não sou advogado, né? Mas a gente é usuário do direito, tem muitos advogados, engenheiros. E a gente percebe isso, que alguns escritos são herméticos, principalmente nessa área jurídica. Dificulta para quem é leigo entender aquilo. Para quem já está habituado, você vai até conseguindo entender. Mas Sai Baba falou pro coordenador na época, lá daqui da nossa região, Carlos Rivas, perguntou a ele assim, ele e Carlos Rivas a profissão dele era comunicação. E ele perguntou para Carlos Rivas, o que é comunicação? E o Carlos Rivas respondia de uma maneira, de outra, ele perguntava o que é comunicação. E parece que ele perguntou algumas vezes, por fim o Sababa falou, comunicação é compreensão. Não há comunicação. Muito simples, né? E objetivo, né? É interessante que nesse caso da intuição, da mensagem que nós recebemos e conseguimos aflorar, isso não quer dizer que a pessoa não tenha recebido a mensagem, não é. Não é invalidar a mensagem. Mas se a mesma mensagem intuitivamente foi recebida por várias pessoas, elas vão ser expressadas, exteriorizadas de maneira diferente. Às vezes, no contexto geral, você pode chegar à mesma ideia.
mas de maneira diferente. A gente não pode afirmar que o Sai Baba diria daquela mesma maneira, como a gente falou antes, com o mesmo sentimento, mesmo amor, quer dizer. Ah, você tem uma foto aqui que você gostaria de mostrar, né, Moacir? Posso botá-la? Colocá-la aí na tela? Pois, houve uma época, acho que em 1989, começou a aparecer uma imagem de Sai Baba na minha cabeça, na minha mente. Sem órgãos dos sentidos, só o contorno. Aparecia na minha mente. Em vários momentos, aparecia. Começou a aparecer na minha mente aquela luz envolvendo Sai Baba. Aí a gente pensou, poxa, eu podia fazer isso, botar isso num quadro. Só que a gente não é pintor. Às vezes eu faço desenho, mas olhando. Eu pego uma figura, olho, faço, né? Então eu teria que ter uma figura. Eu falei, não, mas eu tenho que ter uma figura, mas que expresse mais ou menos essa visão, essa imagem que aparecia na minha mente. Aí, entrando naquela livraria Leci, né, lá no Mercado das Flores, aquele famoso ali, argentino, né, com livros sobre yoga em alemão, em francês, em inglês. Olha, era uma coisa, né? Eram dois irmãos argentinos. Aí, folheando lá, tinham vários livros do Sai Baba, um deles em espanhol. Quando eu olhei a capa do livro, falei, não é esse aqui. É a figura do Sai Baba, essa que eu quero, para desenhar a imagem que aparecia na nossa mente. Só que uma mão dele estava assim, né, para cima, como ele faz normalmente. Mas na foto, a outra esquerda estava para baixo. Mas na imagem não, aparecia as duas assim. Aí eu peguei aquela imagem, copiei, né, do livro, só que eu peguei a mão da direita, fiz a simetria, botei para o lado esquerdo também, para ficar igual. E fizemos essa imagem, desenhamos essa imagem. Quer dizer, não representa exatamente a visão que a gente tinha, aquela luminosidade e o contorno da figura de Sai Baba, que era mais ou menos isso aí, só que muita luz em volta. Né? E a gente fez assim no papel camurça, no lápis de cera, embora a gente não saiba desenhar totalmente, eu faço olhando. Mas de cabeça eu não me lembro das proporções do corpo, nada disso. Né? E na época até eu fiz uma dessa para o Hermógenes. O Hermógenes colocou na casa dele. Eu tinha uma amiga lá em Niterói, que era psicóloga, e tinha um salão grande onde ela dava aula, e ela era mestre em Reiki também. Isso em 89. Aí eu sugeri a ela numa palestra do Hermógenes lá, na academia, lá em Icaraí, Niterói. Ela aceitou, ficou toda alegre. E o Hermógenes foi com a Maria. E nesse dia eu já tinha preparado um quadro desse, com moldura, bonitinho, faz patur, né? Tem a margem branca do lado. E dei para ele. Para a ele botou na casa dele. A Maria depois, lá em Vila Isabel, falou para mim, olha, a gente mudou a moldura. Botou uma moldura mais a gosto deles lá, né? E ficou lá na casa dele. Mas aí na época eu fiz até uma dedicatória para o Hermógenes, num cartão postal, dizendo até, existem pessoas que passam pela nossa vida, e há outras que não passam, que permanecem. E que ele era uma dessas pessoas. Foi o cartão postal que acompanhou esse quadro. Ah, muito bonito. Então, eu queria mostrar esse quadro, mas para mostrar a experiência que a gente teve, da visão, cheio de defeitos, cheio de apegos ainda na vida, mas de vez em quando a gente tem umas visões assim interessantes. Né? A gente colocou e fez essa homenagem também ao Hermógenes. Há pessoas que passam pela nossa vida e há outras que não passam, que permanecem. Muito lindo, moça, muito lindo.
Ele merecia mesmo esse reconhecimento. Bom, eu quero dizer a vocês que... Olha só, deixa eu só falar sobre isso. No dia 12, nós temos a live sobre o professor Hermógenes, mas no dia 7, primeira terça-feira, nós vamos ter a live mensal com a nossa querida Marilu Martinelli, tá? Para vocês ficarem atentos. Continua, moça. Não, é só para, no final, te resumir que esse estado de meditação, de elevado estado de consciência, pode acontecer com qualquer um de nós. Não é preciso que a gente seja perfeito, quer dizer, nós estamos no caminho. Então, a graça divina pode acontecer a qualquer momento. Quer dizer, que está com o coração aberto, como o irmão falou, obrigado por você não ter atrapalhado. Normalmente a gente atrapalha. Quer dizer, o ego atrapalha, né? O excesso de personalismo atrapalha. E a gente tem que se esvaziar, tornarmos cada vez tendendo mais a zero, para deixar que o divino flua com todas essas maravilhas que estão para acontecer. O Sabá disse, vocês não imaginam o que está por vir. Vocês não imaginam o que está por vir. Quer dizer, nós não permitimos o despertar, o desabrochar de todas essas potencialidades, possibilidades, todos esses dons divinos que existem dentro de nós. E a graça divina está aí, nós nos colocamos nesse estado de receptividade para podermos exteriorizar toda essa grandiosidade que é o ser que nós somos. É isso aí, né? Nós agradecemos, esperamos que você esteja mais vezes aqui com a gente. Agora, esperamos que esteja dentro das suas possibilidades, sem atrapalhar a tua rotina também, a tua vida. Mas a gente gosta muito das lives que você tem feito conosco aqui. Tem tido muita visualização, como se diz no linguajar dos youtubers, muitos views, e é porque o pessoal gosta. Então, sempre que você puder, Moacir, aparece por aqui. O Moacir também tem um canal no YouTube, né? Eu Sou Eu, né? Vocês também podem pesquisar lá. Entrar no YouTube e botar Eu Sou Eu. Eu sou reticências, eu. Então, você já encontra aí todos os vídeos, inclusive algumas lives que o Moacir fez conosco aqui, ele reproduziu lá no canal dele, porque é mais uma maneira de diversificar essa comunicação desse conteúdo, né? Quem quiser pegar nossas lives e reproduzir nossos vídeos, fique à vontade, porque a gente aqui não quer exclusividade do conhecimento, não, ao contrário. Moacir, muito obrigado mais uma vez, obrigado a todos que estiveram conosco, com essa paciência amorosa de investir seu tempo aí numa proposta nossa, né? Porque o tempo é o valor mais importante que nós temos, né? Que é um valor que é irrecuperável. Isso uma vez o Irito me falou, me ensinou isso lá na década de 90. O Irito falou, você não tem que se preocupar com o trabalho que a instituição que você trabalha deixa de dar a você. Porque você está dando a eles o que você tem de mais importante, que é o tempo, que você não recupera. Então, você já está à disposição. Eles é que deu o trabalho para que você faça e justifique o seu salário. Eu não esqueci mais disso. O tempo é um valor irrecuperável. E vocês deram o tempo de vocês. Claro, vocês estão querendo saber, conhecer mais, aprender. Mas a gente agradece por essa confiança. Tá bom, Moacir? É uma observação, porque isso que você falou, existe um entrelaçamento de energias. E quando acaba a live, a gente acaba saindo mais alimentado. Então, a gente pensa que está dando e está recebendo. Porque todo esse entrelaçamento de energia, de amor, de carinho,
né, de fraternidade, né, de doçura, de pureza, tudo isso alimenta a gente. Então a gente sai mais fortalecido, com mais amor no coração, mais sentimento de fraternidade, porque a gente é alimentado por essa energia de todos. É isso mesmo. É isso aí. Namastê, Om Sairam. Gratidão. Volte sempre, como diz Palmeirinho. Voltem sempre.